O nosso debate, o nosso bloco, ele tem justamente um nome, se é uma pimenta política ou uma pimenta jurídica, né? Ela é uma pergunta, nosso bloco é uma pergunta. Pimenta política ou pimenta jurídica? E com a fala aí do Damião, eu vejo que esse tema que foi trazido à baila é justamente uma pimenta política e completamente política, e não uma pimenta jurídica. Eis que existe uma grande dificuldade dessa delação premiada passar e ser aceita, justamente porque a revista Veja, que fez essa entrevista e que soltou isso, e os outros jornais replicaram, a revista Veja simplesmente fez questão, no momento que estamos próximo a menos de 3 meses de uma eleição para presidente, onde que a pessoa que está em primeiro lugar nas pesquisas é o alvo dessa delação premiada, justamente em uma época onde que não poderia sair esse tipo de matéria leviana. Por que eu falo leviana? Porque não existe outra coisa para poder falar sobre isso do que dessa leviandade dessa matéria feita pela revista Veja, que sempre perseguiu, não sempre, se você pegar todas as capas de revista de 1990 até nos dias atuais, você vai ver a quantidade de capas de revista que a Veja perseguiu o presidente Lula e justamente o partido político, o PT. Marcos Valério dos Santos foi condenado a 37 anos de prisão e depois de 10 anos ele se resolveu falar de um crime que foi cometido há 20 anos, ou seja, da morte do Celso Daniel, que foi no dia 18 de janeiro de 2002. Independente do que aconteceu, independente de quem foi que cometeu o crime, estaria prescrito pela nossa legislação brasileira, porque já passou 20 anos. Então, qual seria o objetivo de uma delação premiada de um crime prescrito? E assim mesmo, uma delação premiada de uma pessoa que a credibilidade dela é justamente zero. É zero, porque qual foi a prova que ela trouxe para esse processo? Essa prova não foi divulgada, não divulgaram nada. Qual que é a prova que ela tem? Ela ouviu falar, né? E justamente no momento, como o momento que estamos passando pelo país, no qual o principal candidato que está nas frentes nas pesquisas é o atacado. Lembrando que o Marcos Valério, além de ser o cara que é operador do mensalão, mas ele era operador do mensalão não somente do PT, mas ele era operador do mensalão também do PSDB aqui em Minas Gerais, que também teve aqui em Minas Gerais. E então, por que falar de uma coisa prescrita? Qual que era o objetivo? O MP, ao aceitar essa delação premiada, o MP, ele está fazendo... Qual que é o papel que ele está utilizando? Veja só, quando a gente fala de delação premiada, eu pego a Bíblia para a gente poder falar sobre isso. Lá em Mateus 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, se eu vou-lo entregarei? Que eu entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Jesus Cristo foi o primeiro a ser punido por causa de uma delação premiada. Essa delação premiada, você pega uma pessoa que está condenada, que é o caso lá do Marcos Valério, 37 anos. Tem 37 anos que eu peguei, já tem 10 anos que eu estou aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer para eu poder me safar. E aí eu faço uma delação premiada contra um político que está em primeiro lugar nas pesquisas, porque tudo que fizeram contra ele foi... Não adianta a gente falar, o cara foi condenado, ficou 570 dias preso, esses 570 dias presos vai sair caro para o governo, porque a União vai ter que pagar essa indenização por erro de servidor público que cometeu erro para poder... cometeu erro processual, judicial, utilizou da máquina para satisfazer um objetivo egoístico, o objetivo dele mesmo, e aí, por causa disso, teve anulação de um processo, então não existiu condenação, porque o processo foi anulado, tá? Na época do mensalão, também não houve nada contra o presidente Lula, somente a questão do Marcos Valério, o mesmo cara que foi condenado a 37 anos de prisão e que agora, na beira da eleição, começa a campanha política, solta essa delação premiada. Por quê? Por que esperou 10 anos para poder falar uma coisa dessa? Por quê? Por que ele está falando de uma coisa, de um crime que cometeu há 20 anos? Né? Houve já a prescrição. E aí? Como é que vai ser feito? Bom, a questão da credibilidade é toda caída por terra. Quem colocou nas redes sociais, quem publicou isso? A Veja. Quem que multiplicou? Multiplicou CNN, Jovem Pan, Oeste, né? Que foi justamente os jornalistas bolsonaristas.
Entendeu? Jornalista bolsonarista. Se você entrar no Twitter hoje, for colocar lá a hashtag lá, delação Marcos Valério, nenhum jornalista sério publicou esse imbróglio. Nenhum jornalista sério publicou isso. Por quê? Porque foi uma leviandade a Veja ter publicado dessa forma, sem mesmo ter prova, porque não teve prova nenhuma, entendeu? Dessa operação. Agora, me fala, né? Qual que seria a prova desse caso? Porque houve a delação. Beleza. Marcos Valério é o delator. Ele está falando. Qual que é a prova que ele tem? Aí, ó. O Marcão colocou, criminalista não pode envolver com sentimentos partidários. Bolsonaro ou Lula, qual a diferença? Provas, materialidade, motivação. Motivação, essas são as formas que o criminalista trabalha, com provas. A Mayra Nésio colocou aí, temas bastante polêmicos, um momento delicado, tempos difíceis, ano eleitoral. É isso aí. Meu querido, agora é minha vez aqui para poder fechar esse bloco aqui, para a gente depois passar para o terceiro bloco. Quando eu falo jornalista sério, eu estou falando de jornalista isento, né? Nós não temos só Lula e Bolsonaro, não temos só bolsonaristas e lulistas, né? A população brasileira é muito mais do que isso. Hoje, a população está dividida 30% para um, 30% para o outro, e tem 40% que está transitando ali no meio, né? Então, a gente tem que olhar para esses 40%. Então, quando eu falo jornalista sério, é jornalista que não é como fala? Fugiu a palavra aqui. Publicitário não. Relações públicas, veio. Jornalista que não é relações públicas. A gente não contrata um jornalista, né, para poder falar bem, né? Aqueles que são vendidos, né? Eu estou falando desses jornalistas mesmo que só querem bater de tanto de um lado quanto do outro. Eu falo do Brasil, eu falo da Jovem Pan e do Brasil 347, 237, sei lá, Brasil 437. Eu estou falando dos dois lados mesmo, tá? Quando a gente tira o extremo e pega a questão séria. Quando a gente fala sério. Os sérios mesmo, ninguém publicou isso. Tá? E o extremo da esquerda não vai publicar também, porque convém. Veja só, 1989 foi feito um debate na sexta-feira, antes das eleições, não tínhamos internet igual temos hoje, foi feito na sexta-feira. E aí, no sábado, soltou a grande mídia, a Globo, soltou lá, no sábado à noite, Fernando Collor de Mello ganhou o debate. Lula fez a edição com os cortes, e aí, depois de ter feito a edição com os cortes, soltou no sábado à noite, onde não se tinha mais tempo nenhum de recorrer à justiça e mais a nada para poder ir no domingo. O Lula, que na sexta-feira estava na frente, 4 pontos na frente do Fernando Collor, no domingo saiu o resultado, o Collor ganhou por diferença de 3 pontos em relação ao Lula. Né? Em 2018 aconteceu a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque prenderam o cara, né? Fizeram de tudo para se manter ele preso, justamente para não participar e nem mesmo poder falar, porque era proibido qualquer tipo de entrevista, era proibido mencionar o nome de Lula na campanha do Haddad. Né? Foi feito da mesma forma. Então, a gente vê que o que está acontecendo é justamente uma tentativa, tá? de novo, de dar um golpe no país através da mídia, soltando essas balelas. Porque prova, não é que vocês pesquisem aí quem tem interesse, não. Quando a gente está falando de delação premiada, o cara, para fazer a delação premiada, ele tem que apresentar a prova. Não basta simplesmente falar. Porque a delação premiada é um acordo que é feito, tá? É um acordo que tem que ser feito, essa delação premiada. E nesse acordo, que eu vejo como errado, porque o Estado ele assume um papel de incentivador de delação, né? Assim mesmo ele pode, inclusive, cometer crimes com aquilo ali, o próprio Estado fazer isso, como aconteceu crimes, prendeu pessoas, manteve pessoas presas para poder forçar uma delação, e isso foi registrado, inclusive o próprio procurador, colocando na sua fundamentação, tá? Manteve pessoas presas para poder obter delações, isso é crime, tá? Então, o Estado está fazendo este papel que foi feito lá na época de Jesus Cristo, quando Roma fez a mesma coisa, quando Roma fez a mesma coisa, vendendo, e o Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas. Acontecendo a mesma coisa hoje. Qual que é o papel do Estado nisso? O Estado, ele tem que ser neutro. O Estado tem que estar preocupado com a lei. E qual que é o papel do Estado nisso aí? Estamos diante de uma eleição, que é muito importante, que vai influenciar na vida de todo mundo, e o nosso papel tem que ser uma discussão não política, não partidária, mas uma discussão jurídica, uma discussão legítima e sociológica. A gente tem que fazer uma análise sociológica, uma análise sobre um prisma acima da questão política, acima do sentimento político. Eu sei que o Daniel tem esse sentimento, eu também tenho sentimento pela esquerda. Não mudo isso, não nego isso para ninguém. Entretanto, a análise tem que ser uma análise ponderada. Né? É certo fazer dessa forma? Qual que é a questão jurídica que foi colocado agora nessa delação premiada do Marcos Valério? Qual que foi as provas colocadas? Foi simplesmente político. É simplesmente uma pimenta